Vamos lá, pessoal. Função seno, função cosseno. Se vocês quiserem ir acompanhando a apostila aí, acho que seria mais interessante, porque eu coloquei aqui na nossa apresentação dois exercícios que estão aqui na apostila de vocês, para vocês irem fazendo as anotações aí, acho que vai ficar mais interessante. Beleza? Apostila 2, página 98, função seno, função cosseno. Então, vamos lá. Durante a nossa live da última aula, eu já adiantei essa parte da aparência da função. Conseguir identificar pelo gráfico se nós estamos falando de uma senoide, que tem origem com a relação seno, ou se nós estamos falando de uma cossenoide, que tem origem na função cosseno. Então, mais uma vez, para reforçar, para ficar aí na cabeça de vocês, né, eu acho que já conseguiram assimilar bem essa parte. A função seno, ela tem uma cara de uma onda que é formada em uma corda. Uma pessoa segura de um lado, outra pessoa segura do outro, e aí você balança essa corda. Então, esse movimento que a gente consegue visualizar mentalmente é a cara da função seno, que o nome é senoide. Beleza? Já a função cosseno, cossenoide, tem a cara de um cachorrinho. A famosa função cara de cachorro. Pode ver, dá para ver muito bem. Faz um olhinho aqui, faz um olhinho aqui, tem lá o narizinho, pode fazer uma linguinha aqui. Então, fica fácil de identificar. Fica fácil de identificar. No vídeo do material, eu deixei um vídeo de um professor resolvendo uma questão da FATEC de 2012, que a primeira coisa que tinha que ser feito, deu o gráfico e tinha que identificar qual era a função que gerou aquele gráfico que tinha sido dado na questão. A primeira coisa que o professor fez lá é assim, olha o gráfico, vocês já sabem. Bateu o olho no gráfico, vocês já sabem que a função é seno. Então, assim, já vai lá nas alternativas, as que são cosseno já estão fora. Aí a gente vai analisar o A, o B, o C e possivelmente o D. Eu acredito que assim, 90% das questões, se você conseguir identificar o formato, se é seno ou se é cosseno, e conseguir ir lá nas extremidades, ó, que nem tá aqui, ó, do 1 até o menos 1, e saber que é o A mais B e o A menos B, vai matar a questão. Vai conseguir acertar, tenho certeza. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão é justamente sobre isso, sobre o nosso A e B. Então nós temos aí este exercício que diz que a figura representa o esboço de um gráfico de uma função. Então está lá dada a função. Y é igual a mais B seno de x sobre 4. Que é muito útil quando se estuda fenômenos periódicos, como por exemplo o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B, olha lá, tá vendo? Olha lá que eu falei. Se ele não desse a função ali, ó, fosse ao contrário dessa questão, assim, ó, não tem como não saber que essa função é a função seno, que está desenhada aí é a função seno. Vê se tem cara de cachorro. Não tem, tem cara de onda em corda, certo? Então aqui, ó, a gente já identifiquei que é a função seno, que ó, bate com o que está lá. Agora, o que que eu vou identificar? Olha aqui a crista onde ela está indo. Olha aqui, ó, está indo no 5. Então, eu sei que A mais B
tem que dar 5. Fácil. Parece uma questão muito difícil, muito complexa, mas tendo o- o- os conhecimentos necessários pré-requisitos, fácil, fácil. Olha aqui, ó. Tá indo lá no 5. A mais B é 5. Tá indo aonde aqui? No menos 1. Esse negócio é chato, né, meu? Não sei como que tira isso aqui. Tá indo aqui, ó, no menos 1. Tirar o cursor daqui. Tá indo lá no menos 1. Bom, tá indo lá no menos 1, é o A menos B, porque a imagem tá lá, dá para ver, vai de 5 até menos 1, certo? Logo tá feito o sistema. A mais B dá 5, A menos B dá menos 1, um sistema mais elementar do que esse, impossível, certo? Vou resolver ele aqui mentalmente pelo método da soma. Vou somar as duas, porque eu já estou vendo um oposto aqui, ó, vai ficar 2A é igual a 4, A igual a 2. Se o A é 2, o B só pode ser 3. Como ele quer o produto, 2 vezes 3, 6. Acabou, matou. Matou a questão. Beleza? Continuando aí. Bom, olha essa aqui, ó. Aparentemente também, você vai falar que é uma questão para poucos resolverem, né? Só de bater o olho aí, a gente vai achar que é uma questão muito mais difícil do que a gente tem capacidade de resolver, né? Mas vamos lá. Olha lá. O pistão de motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Suponha que em um instante t, em segundos, a altura ht, tá vendo aqui? Ó, já dá para ver que é função. Altura em relação ao tempo, é aquilo que eu falo. Primeira coisa, quando eu estou falando de função, o básico é eu saber que uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Quem é que é a função e quem que é o domínio? Tá lá, ó. A altura depende do tempo, certo? Em centímetros, possa ser descrita pela expressão. Então, a altura depende do tempo dentro desta relação. Qual que é a relação? 4 vezes seno de 2πt sobre 0,05 mais 4. Isso aqui é só para assustar. Só para assustar. Porque, olha só, determine a altura máxima e mínima que o pistão atinge. A gente já fez vários exercícios assim. Olha, toda vez que ele der uma função seno, uma função cosseno, e ele pede lá o máximo, a altura máxima, o máximo valor, o mínimo valor que vai, já sabe que tá relacionado ao valor máximo do seno e ao valor mínimo do seno. Então a letra A está relacionada ao seno de x que dá 1 como valor máximo e seno de x que dá menos 1 como valor mínimo. É só isso. Então vamos pegar aqui, ó, só a primeira parte, ó. Só a primeira parte. Vai ficar que a altura máxima será igual a 4 vezes quanto? 4 vezes 1, porque não importa qual que é o bicho feio que esteja aqui, ó, seno de 2πt sobre 0,05. O seno, no máximo, será igual a 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 4. O máximo, a altura máxima que ele vai atingir é 8 centímetros. Que questão difícil, tá vendo? Se for, vou responder a mínima. Ah, qual que é a altura mínima? Eu não coloquei nem a continha aí. A altura mínima, 4 vezes menos 1 dá menos 4, mais 4, 0. Óbvio, primeiro que ele, né, é algo físico que existe. Não tinha como dar negativo. Então aqui, ó, pronto, já sei o movimento desse pistão. 0,8 centímetros. 0,8 centímetros. O máximo, ele desce no 0, sobe no máximo em 8. Então o movimento dele está lá em centímetros. Esse é o movimento. Beleza? B. Quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Beleza. Aqui ele deu em segundos, pede em 1 minuto. Vou ter que fazer a conversão
ali no final, sem problema também. E quando ele está falando de ciclo, ele está falando do nosso período, certo? A gente também já viu, período bem tranquilo de identificar o período. 2π sobre o C. 2π sobre o C. Então, o período é o quanto tempo a função precisa para realizar um ciclo completo. Quanto tempo ela precisa para sair de um ponto, ir para a crista, desce para o vale e volta para o ponto de origem, certo? Este é o nosso período. 2π sobre o C. Ah, então beleza. Então eu tenho que identificar o C aqui? Sim, sim, vamos identificar o C. O C é o coeficiente do arco que representa o domínio da função. Nesse caso não é x, é t, certo? É t. Quem é que está junto com o t? Quem é que está junto com o t? 2π dividido por 0,05. Esse é o c, certo? Sem espanto, esse é o c. 2π sobre 0,05. Então vamos lá. Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê você? Por que que você não aparece? Tá aí, apareceu. Bom, então o nosso C é o 2π dividido por 0,05. A gente sabe então que o período vai ficar 2π dividido por 2π, que está dividido por 0,5. É uma divisão de fração, certo? Desculpa aí do jeito que está escrito aqui, mas aqui é um pouquinho mais complicado de editar as fórmulas, mas eu sei que vocês entendem, se vocês já dominam isso aí. 2π dividido por 2π sobre 0,05. Divisão de fração. A gente mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Dá para ver o que, que vai acontecer, né? 2π vai cancelar, vai cortar, vai simplificar com 2π, ou seja, a gente chega no período de 0,05 segundos. Ou seja, para que esse pistão faça esse movimento que a gente já estudou no item A, sair do 0, vai para o 8, volta para o 0, ele precisa de 0,05 segundos para fazer o movimento. Ele quer saber agora quantos ciclos, frequência, nossa conhecida frequência, que a gente já estudou em física também, certo? Quantos ciclos completos esse pistão realiza durante 1 minuto. Então, ó, período é o tempo que eu preciso para realizar um ciclo. E frequência é quantos ciclos ele realiza em uma determinada unidade de tempo. Se forem segundos, a gente sabe que, pelo Sistema Internacional de Unidades, a frequência seria em Hertz. Como ele quer em minutos, é o nosso famoso RPM, rotações por minuto. Então, na verdade, o que ele quer aí é exatamente o que aquele contagiro que a gente tem lá no carro, está escrito lá RPM, rotações por minuto, marca para a gente. É exatamente isso que ele quer. Quantas rotações por minuto. Então, vai ficar assim. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir para cá. Pronto. Vai ficar exatamente assim. Se um ciclo é realizado em 0,05 segundos, em 1 minuto nós teremos. Cadê? Aparece, sem muito mistério. Aparece, aparece, aparece. Tá aí. 60, certo? 60 segundos, que é 1 minuto, dividido por 0,5 dá 1.200 ciclos. Acabou, matou, acabou, acabou. Certo? Não tem mais muito o que dizer. Uma questão
bem bacana de ser feita, porque é uma questão muito técnica, vê que não exige um- uma conta muito sofisticada, exige que a gente tenha recurso, que a gente saiba o que a gente está fazendo e utilizar os parâmetros das funções. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Tarefa, certo? Então, nós fizemos os exercícios 1 e 2, que eram construções de gráficos, né? Então, como eu disse lá, nós dividimos essa aula em duas partes. Uma parte a gente se concentrou em entender a função e os parâmetros e como esses parâmetros modificam estas funções. E agora, nessa segunda parte, nós faremos os exercícios do 3 ao 6 da apostila e a tarefa mínima do plural da aula 13 e 14. Beleza? Abraço. Qualquer dúvida na live, tamo junto. A gente tira as dúvidas lá e faz os outros exercícios. Beleza? Valeu, abraço.